que o sol começava a se pôr sobre as ruínas de Chernarus quando Alexei avistou a fumaça. Era uma coluna fina e escura, subindo preguiçosamente contra o céu alaranjado a cerca de 2 quilômetros ao norte. Fumaça significava fogo. Fogo significava sobrevivente. E sobrevivente significava recursos, ou perigo. Alexei ajustou a mochila Salted nas costas, sentindo o peso reconfortante de seus suprimentos. 3 semanas desde que encontrara aquela mochila no depósito militar abandonado. 3 semanas desde que vira outro ser humano vivo. Não que sentisse falta. Neste mundo, pessoas eram mais perigosas que os infectados. Ele se moveu com cuidado entre os pinheiros, seu casaco longo balançando levemente com cada passo calculado. A máscara branca cobria seu rosto, protegendo-o não apenas do frio cortante do outono, mas também do fedor constante de decomposição que pairava sobre cada cidade, cada vilarejo abandonado. Suas calças camufladas se misturavam perfeitamente com a vegetação outonal, e ele agradeceu mentalmente por ter encontrado aquele equipamento. Neste mundo, invisibilidade era a sobrevivência. A fumaça vinha de Stary Sobor, uma antiga cidade que já fora um próspero centro comercial. Agora, era apenas mais um cemitério de concreto e memórias. Alexei conhecia bem aquele lugar. Havia um supermercado no centro, uma delegacia na periferia, e inúmeros esconderijos, onde tanto suprimentos quanto morte podiam estar esperando. Seus olhos, treinados por meses de sobrevivência brutal, escanearam metodicamente cada sombra, cada janela quebrada, cada carro. O fogo vinha de um barril de metal, no que antes era a praça central. Ao redor dele, 3 infectados se moviam em círculos irregulares, atraídos pelo calor e pela luz, seus rosnados baixos ecoando entre os prédios vazios. Mas não havia sinal do sobrevivente que acendera aquele fogo. Era uma armadilha. Tinha que ser! Alexei sorriu por trás da máscara. Quem quer que fosse, era inteligente. Usar fogo como isca era uma tática que ele mesmo já empregara, mas também era arrogante assumir que funcionaria com alguém experiente. E Alexei era muito experiente. Ele recuou lentamente, fundindo-se novamente com as sombras da floresta. Se havia alguém ali, estariam esperando, provavelmente em uma posição elevada, com linha de visão clara para a praça. O prédio mais alto era o antigo hotel de 3 andares no lado leste. Perfeito para um atirador. Alexei começou a circular a cidade, mantendo-se sempre dentro da cobertura das árvores. Levou 40 minutos para alcançar o lado oposto, mas valeu a pena. De sua nova posição, ele podia ver a parte traseira do hotel e a janela do 3º andar, onde um reflexo momentâneo de luz delatara a presença de alguém. Amador. Alexei murmurou para si mesmo. Ele estava prestes a começar sua aproximação quando ouviu um estalo de galho, sutil, a cerca de 20 metros às suas costas. Alexei congelou. Seu coração acelerou, bombeando adrenalina por suas veias. Lentamente, muito lentamente, sua mão deslizou até a arma em seu coldre. Não era o sobrevivente do hotel. Não poderia ser. Aquela pessoa ainda estava em posição. Isso significava outro sobrevivente. Ou ele estava sendo caçado, ou havia tropeçado em uma operação maior. Nenhuma das opções era boa. O som veio novamente, mais próximo. Passos deliberados, mas descuidados. Alexei se virou milimetricamente, usando apenas os olhos para escanear a área, e então viu uma mulher, vestindo um colete tático com a inscrição da IS em letras brancas desbotadas, calças cargo pretas, cheias de bolsos e uma mochila militar que parecia tão carregada quanto a dele. Ela segurava um rifle com desenvoltura profissional, os olhos fixos na cidade à frente. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo prático. E mesmo à distância, Alexei podia ver as cicatrizes em seus braços expostos, menos marcas de batalhas que ela sobrevivera. Ela não o tinha visto ainda. Alexei tinha segundos para decidir. Deixá-la passar? Ia arriscar ser flanqueado? Confrontá-la e arriscar o barulho, atrair tantos infectados quanto o atirador no hotel? A decisão foi tirada dele. Um dos infectados na praça soltou um grito agudo, aquele som horrível e inumano que nunca deixava de gelar sua espinha. A mulher girou instantaneamente.
seu rifle subindo. Mas ela não estava olhando para o infectado. Ela estava olhando diretamente para Alexei. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Naquele momento, Alexei viu reconhecimento. Não o reconhecimento de alguém específico, mas o reconhecimento do que ele era. Uma ameaça. Ela atirou. A bala silvou milímetros da cabeça de Alexei quando ele se jogou para o lado, rolando por trás de um tronco caído. O som do disparo ecoou pela floresta como um sino de morte. E imediatamente, a cidade ganhou vida. Gritos de infectados explodiram de todas as direções. Dezenas deles, talvez centenas, despertados pelo som. Alexei não perdeu tempo. Levantou-se e correu, desviando de árvores e pulando sobre raízes. Atrás dele, ouviu mais disparos, menos a mulher, atirando nos infectados que começavam a emergir da cidade. Mas ela também estava correndo. Alexei podia ouvir seus passos. Surpreendentemente, rápidos apesar do equipamento pesado. Uma bala atingiu a árvore ao lado de sua cabeça, arrancando uma chuva de lascas de madeira. Ela estava atirando nele enquanto corria, enquanto era perseguida por zumbis. A mulher era absolutamente insana. Ou desesperada. Alexei zigue-zagueou, usando cada tática de evasão que conhecia. Mas a floresta estava ficando mais densa, e ele podia ouvir os infectados se aproximando, não apenas de trás, mas dos lados também. Eles estavam sendo cercados. Ele viu uma oportunidade, um afloramento rochoso à frente, com uma fenda estreita. Sem pensar duas vezes, Alexei se jogou através dela, seu corpo magro mal cabendo. Por um momento, eles ficaram parados, a 3 metros de distância, armas apontadas um para o outro. O som de dezenas de infectados se aproximando de todas as direções. Abaixa a arma, ela disse. Sua voz, surpreendentemente calma para alguém cercado por mortos-vivos famintos. Você primeiro. Alexei respondeu, seu dedo no gatilho. Os infectados estavam a segundos de distância. Ambos sabiam que quem atirasse primeiro atrairia a horda inteira. Eles teriam que trabalhar juntos para sobreviver, ou morrer tentando se matar. Ambos se jogaram em direções opostas, e o mundo explodiu em caos. Infectados irromperam na clareira de todos os lados, seus corpos decompostos se movendo com velocidade horrível e sobrenatural. Alexei abateu 2 com tiros certeiros na cabeça, mas mais continuavam vindo. Através do caos, ele viu a mulher lutando com a mesma ferocidade, sua faca de combate brilhando enquanto ela abria caminho através da horda. E então, por um momento surreal, seus olhos se encontraram novamente. Alexei reagiu por instinto, correndo em direção à mulher enquanto derrubava infectados pelo caminho. Ela quase apontou o rifle para ele, mas um infectado a agarrou, forçando-a a matá-lo com a faca. A árvore caída! Alexei gritou. Costas nela! Ela obedeceu, sem questionar. Em segundos, estavam costas com costas, usando o carvalho como proteção, eliminando infectados que avançavam sem parar. Quantas balas você tem? 2 cargas? 1,5. A horda só crescia. O som dos disparos ecoava longe demais. Tem um atirador no hotel. 3º andar, janela leste, disse Alexei. Ele atirou em nós. Filho da, precisamos sair daqui. Ela chutou um infectado para longe e sugeriu o riacho para confundir o rastro sonoro. E depois, voltamos a tentar nos matar? Exatamente. 3, 2, 1, vai! Correram juntos. Alexei abriu caminho, dando tempo suficiente para ambos alcançarem a água gelada. Fugiram rio abaixo até os gritos ficarem distantes. Exaustos, saíram em lados opostos do riacho, armas apontadas um para o outro. Você atira bem? Você também. Ela contou que sobrevivia havia 7 meses. Alexei. 10. Marina reconheceu a mochila Salted e Alexei admitiu ter deixado um homem ferido para trás. Frio, para trégua temporária prop. Esse Marina. Juntos, sobrevivemos. Separados, morremos. Alexei aceitou, com distância mínima e armas prontas. Meu nome é Marina. Alexei. Ela era brasileira, engenheira de petróleo. A equipe estava morta. Sem condolências, sem passado, apenas o agora.
Caminharam juntos pela floresta escurecendo. Falaram do atirador raro, paciente, perigoso. Marina o encarou por fim. Você é um predador. Eu também, Alexei entendeu naquele instante. Marina não era apenas uma aliada temporária. Ela era um espelho. E isso a tornava ainda mais perigosa. A escuridão caiu sobre Chernarus como um manto sufocante. Alexei e Marina encontraram abrigo temporário em uma cabana de caçador abandonada, semi-oculta entre pinheiros densos. Era pequena, um único cômodo com uma janela quebrada e um cheiro persistente de mofo e decomposição. Mas oferecia cobertura e, mais importante, uma posição defensável. Sem fogo, disse Marina, largando a mochila no canto mais afastado da janela. Qualquer luz nos denuncia a quilômetros. Concordou? Alexei se posicionou próximo à porta, a arma apoiada no colo pronta para uso. Você vigia primeiro ou eu? Você... Preciso checar meu equipamento. Aquela corrida pelo riacho pode ter danificado algo. Ela esvaziou a mochila com método, organizando tudo no chão. Alexei observou discretamente, catalogando mentalmente cada item. 2 latas de comida, uma garrafa de água purificada, um kit médico básico, cerca de 40 munições, calibre 556 e um mapa laminado de Chernarus, marcado à caneta. Você marca seus territórios de caça, menos observou. Marina olhou para o mapa e esboçou meio sorriso. Armadilhas também. E lugares onde encontrei sobreviventes. Vivos ou mortos? Posso ver? Não. Justo. Alexei também não colocava tudo no papel. Em sua mente, mantinha 3 esconderijos diferentes, cada um com suprimentos de emergência. Papel podia ser roubado. Quanto tempo pretende ficar em Chernarus? Até morrer ou encontrar uma saída? Ela deixou o mapa de lado e começou a tratar uma ferida superficial no braço. E você? O mesmo. Não acredito que exista saída. Por quê? Se existisse, alguém já teria espalhado a notícia. A ausência de informação também é informação. Marina aplicou o desinfetante sem sequer reagir à dor. Filosófico para um sobrevivente. Eu leio, manuais principalmente. Mas às vezes encontro ficção. Ajuda a lembrar que existia algo além de sobreviver. Nostalgia mata menos, disse ela, enfaixando o braço. Desumanização total também. O equilíbrio importa. Ela o analisou por alguns segundos. Você é mais complexo do que parece. Isso te torna mais perigoso. Um grito distante de infectado cortou a noite. Ambos reagiram automaticamente, tensos, até o silêncio retornar. Você já matou outro sobrevivente? Marina perguntou. Não infectado. Alexei demorou a responder. 3, 6. No meu caso, ela suspirou. Todos mereciam. Merecimento é um conceito do mundo antigo. Alguns eram ameaças, outros tinham coisas que eu precisava. E dorme bem à noite? Nunca. Relaxar é morrer. Ela assentiu. O 3º. Um garoto. 13. Ou 4. Estava com bandidos torturando alguém. Intervi. Ele puxou uma arma. Marina ficou em silêncio. Você podia não ter se envolvido. Não podia. Algumas linhas ainda importam. Isso te torna melhor que eu? Não. Apenas diferente. A floresta sussurrava lá fora. Dentro da cabana, a tensão havia mudado. O atirador do hotel vai nos procurar, disse Marina. 2 alvos valiosos, respondeu Alexei. Ele vai querer o equipamento. Então, precisamos encontrá-lo primeiro. Isso deixa de ser trégua e vira parceria. E qual o problema? Marina cruzou os braços. Sozinhos somos alvos. Juntos, uma força. A lógica era perigosa e sólida. 24 horas, decidiu Alexei. Caçamos o atirador juntos. Depois, reavaliamos. Sem traição. Marina estendeu a mão. Acordo. Ele apertou. Acordo? Algo mudou naquele instante. Eu assumo a primeira vigília menos, disse ela, indo para a janela. Descanse. Vai confiar em mim dormindo? Se quisesse te matar, já teria feito. Além disso, confiança é necessária. Alexei se acomodou. Arma no colo. Olhos fechados, sentidos alertas. Pela primeira vez, em meses, dormiu com outro ser humano por perto. E, pela primeira vez, não sonhou com morte.